2, 1, começando mais um Os Ideias na área. Vitor Rafa Luiz. Martins. Vitor Luiz. E aí, meu irmão? E aí, beleza? estamos aí mais uma vez. Aí estamos aqui. Qual a boa de hoje aí? Conta pra gente a aí, boa de velho. hoje, que hoje nós vamos falar sobre ecoturismo. Vocês não contavam com isso. Vocês não estavam pensando que a gente ia falar sobre ecoturismo. E nós vamos falar sobre o ecoturismo hoje. E vocês conhecem, com certeza, já há muito tempo na caminhada. Mas, Rafa, na trilha. Na trilha, né? Hoje mudou o nome, né? Mudou o nome não, perdão. Não, só para encontrar no Instagram. Só para encontrar no Instagram. Hoje nós temos uma convidada mega especial, né? Que é a Luzia, que ela é lá dos Amigos de Trilha. Amigos de Trilha, que é uma galera com certeza aí, você já ouviu falar. Galera que desenvolve um ecoturismo aqui em Cuiabá, na região. Luzia Abic, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Valeu. O que você achou desse convite de vir falar aqui num podcast? Eu achei bem legal, né? Porque é claro que além de divulgar o trabalho, a gente ainda tem a possibilidade de rever histórias, né? Como se constituiu o trabalho e pensar nas perspectivas, enfim. Vamos perguntar um pouco sobre sua vida aqui, tá? Pra gente saber um pouco mais o que levou vocês a chegarem, você e Jefferson, né? Na próxima a gente quer os dois aqui, com certeza, né? Pra gente fazer essa roda de conversa com o Jefferson também. Como Jefferson é lá do Amigo de Trilhas também. E a gente precisa entender um pouco o que levou, né, vocês a abrirem essa frente de trabalho, né, essa nova fase da vida de vocês, que não é nova, né? Mas que eu sei que você fazia outras coisas antes. Porque nós somos apaixonados por trilha também, exatamente, né? Exatamente, daí já tá na veia, né? E... Tá na veia nossa, a gente gosta demais, especialmente ali a região que vocês trabalham, que é de Chapada dos Guimarães, né? Então, aquilo ali pra gente desde criança, é um lugar que a gente gosta muito. Bem que desbravaram o Mato Grosso todo aí já, hein, Pois Rafa? Pois é. Encontraram muitas coisas boas pra nós aí, né? Cachoeiras. E aí, pra que as pessoas talvez consigam entender um pouquinho mais dessa odisseia, a gente precisa saber um pouquinho mais de você, Luzia, né? Quero saber onde que você nasceu, né? De onde que você veio, como que é a sua história. Certo, é uma história longa. Eu sou mineira, né? Nasci em São João do Oriente, acho que não existe nem no mapa direito, assim, você tem que olhar com muito cuidado. Em Minas é sempre assim, você nasce numa cidade que é perto de outra, né? Não, eu nasci em tal lugar que é perto de Uberlândia. É perto de Governador Valadares, na região da Vale. Se olhar um detalhe, vai conseguir achar no mapa, senão não. Vim muito pequena, na época... a gente fundou uma cidade de mineiros, né, ali em Jauru, perto de... Fica a oeste aqui, acho que uns 400 quilômetros, mais ou menos. Porque a gente vinha de Pau de Arara, né, com um monte de promessas, tem terra, tem isso, tem aquilo, vendia tudo, colocava no Pau de Arara o que sobrava. Chegava aqui não tinha terra, nada, mas também não tinha como voltar, então ia ficando. Jauru se formou assim, até a década de 90... 99% era mineiro. Então, eu fui conhecer um pouco o Mato Grosso, depois que eu saí de lá aos 20 anos, mas porque a gente conservou bem. Então, eu sou mineira, mato-grossense, com duas culturas maravilhosas. Certo. E aí, você não entrou para a profissão voltada ao turismo, né? Você teve outra formação. Não, eu sou professora de formação, já aposentada. E por que você entrou para a área da educação na época? Na educação não tinha muita alternativa, né? Eu fiz magistério e amava também de paixão, né? Eu queria fazer psicologia. Né? Certo, conheço bastante galera da educação que queria psicologia e entrou para a educação. Eu queria muito fazer psicologia, mas, enfim, a Unemat, na época, que me possibilitou passar, e sou muito grata, e a universidade foi curso de letras. Então, eu comecei... Estudou em qual campus? Comecei em Pontes de Lacerda, que foi onde eu tomei posse, né, no concurso, em 93.
e terminei em Cáceres, Campos de Cáceres. Ah, legal. Aí então você tem uma longa estrada aí desempenhada. Já era para ter aposentado, mas aí o governo educação, vai né? querendo que eu fique um pouco mais, sabe? Certo. Então a sua formação é na área da educação. Sim, a minha formação base, sim. Eu tenho magistério, letras, né, de graduação, e tenho mestrado em educação. Certo, é minha colega de mestrado. E em Cáceres foi onde começou ali a paixão ali no turismo? Não, foi desde sempre? eu sempre fui mateira, né? Eu sempre gostei muito de natureza, fui criada na fazenda, então essa coisa de natureza para mim, de pegar a trilha com meu pai e pescar, Certo. era uma coisa do cotidiano ali, né? Sempre gostei muito. Mas não foi não. Eu morava já em Cuiabá, trabalhava na SEDUC, já tinha sido diretora de uma escola, já tinha sido conselheira de Estado, enfim. Estava num processo meio cansadinho já, né, da educação, precisando de algo que me desse Uma arejada, né? Um fôlego. E aí, numa reunião de trabalho, que a gente saiu fora da SEDUC, nós subimos, combinando ali com as colegas, o Morro de Santo Antônio, e nasceu Amigos de Trilhas ali, né? Morro de Santo Em Antônio. 2013. Talvez na subida no Morro de Santo Antônio que a gente tenha, a partir dela também, né, Vitor, que a gente tenha criado toda essa agência de criatividade aqui, porque foi depois de uma subida do Morro de Santo Antônio, um ano passado, naquele período que estava bem complicado a parte da pandemia e tal, e a gente teve essa ideia... Foi, na verdade, sim, já quase na primeira... Na abertura... brecha ali, né, que deram ali naquele momento. Aí a gente subiu no morro, a gente teve essa... Não que foi lá, né, mas após essa subida no morro aí também a gente tomou essa decisão. Mas lá é inspirador mesmo. Muito, muito. E aí você decidiu então, mas isso já faz alguns anos isso, né? Isso foi 2013, né, junho de 2013. Uns 8 anos atrás, né? Aí a gente comemora, antes da pandemia, a gente sempre comemorava o aniversário lá, subindo com um grupo grande. Certo. O morro. Mas aí vem cá, aí você subiu no Morro de Santo Antônio com o pessoal do seu serviço. Sim, mas éramos 4 amigas que combinou subir, 3 subiram, uma ficou no meio do caminho. Quase que um subiu também na nossa história aqui. E 2 subiram. E aí a gente desceu com as perninhas bambas e fracas, mas muito feliz. E aí combinamos que a gente faria uma vez por mês uma visita à Chapada nos roteiros que precisavam de guia. Você foi para o Morro de Santo Antônio ou São Jerônimo? Não, Santo Antônio. Porque Santo Antônio, se sobe o Morro de Santo Antônio, né, você São enfrenta qualquer coisa, São né? Jerônimo a gente planejou um ano depois, assim, sabe? Se preparou um ano com todas as trilhas que a gente conseguiu antes, porque achava que era o... O desafio da vida, né? Era o desafio da vida, que só Machu Picchu pra gente... E aí foi muito interessante, porque quando a gente subiu com 36 pessoas, né, enchemos Uai, que massa. A gente completou a carga máxima do morro naquela época, íamos fazer piquenique, etc. e tal, tudo combinado, né? Quando a gente chegou lá tão esbaforido que a gente não lembrou do piquenique, todo mundo já chegou comendo, e a única coisa que eu queria era um suco de laranja gelado lá em cima, que não tinha, claro. Mas não foi... E tava naquela lua típica nossa aqui, né, da região, né? Sim. Solzinho. Sim, tava com sol forte, como sempre. Mas assim, a gente percebeu que na verdade não era aquele bicho de 7 cabeças que a gente imaginava nada. Foi muito gostoso. E aí, então, depois dessa subida no Morro de Santo Antônio, vocês, daí para virar o Amigos de Trilhas, como que foi esse processo aí de você profissionalizar isso ou sistematizar tudo isso? Você falou agora há pouco que você é bem metódica, bem organizada e tal, daí já arrumou tudo, o trem, falou, não, esse passeio aqui vai ter que ser mais assim, assado. E Luzia, mais uma coisa também, e foi ali durante esse passeio que começou a tua experiência, eu sei que já veio com teu pai, já antes, né, que você falou, mas ali... Para pensar ou para desenvolver a ideia do Amigos de Trilha, já foi ali nesse início do Morro de Santo Antônio ou você já
tinha antes frequentado já, contratado algum serviço de guia, já tinha feito? Não, eu tinha ido com adrenalina na Lagoa Azul com meu filho, eu tinha ido a Nobres, porque acho que até anterior, já que estamos nas histórias, né? A gente tem tempo também, né? Acho que a gente tem tempo aqui. Em 2012, como eu estava bastante cansada ali, com uma carga emocional e bastante pesada do processo de direção de escola, que eu fui por 4 anos, a escola ficou muito boa, Dom José dos Praiados ficou uma maravilha, organizadinha. A gente morou ali perto. Tem amigo nosso teu amigo nosso estudou lá, o Danilo. Eu fui diretora lá de 2008 até 2011. E, assim, o IDEB da escola, quando eu comecei o trabalho, era 2... Maravilhosa. Ela é vizinha nossa, mãe do Átila. 2.7, quando começamos ali o trabalho, eu digo começamos porque era uma equipe, né, maravilhosa de trabalho. E quando saí, depois de 2 anos, estava 5.6, o IDEB dos meninos dos anos iniciais. Então, foi um trabalho bom, mas muito desgastante. E aí eu precisava de um tempo, né? Eu tinha diversas licenças e férias vencidas, porque só trabalhava ali. E aí eu tive um ano sabático em Guarapari. Ai, que delícia. E eu aluguei aqui Espírito minha casa, Santo, né? aluguei para descansar, para repor. Quantos meses? 1 ano. Ah, maravilha. Para colocar a cabeça no lugar, para ver como é que seria a minha vida dali para frente. E como eu me desliguei de todo mundo aqui, eu não tinha rede social. Achava muito tóxico invasivo, e tal. muito invasivo, aquela coisa toda. Não tive Orkut, eu acho que eu sou uma das raridades, né, que não tive Orkut. Eu criei na rede social o Facebook para eu me interagir com as pessoas aqui, porque eu não tinha grupo, não conhecia ninguém lá. E eu queria fazer fotos para postar para a galera ver como é que era Guarapari, umas praias lindas, né? Etc. e tal. E eu, como tenho um quê de perfeccionismo, as minhas fotos ficavam muito feias. Então, eu fiz um curso de fotografia. E nasceu ali, porque eu, fotografando os locais ali, eu criei uma página e tudo ali, fotografando os locais e tal. Quando eu voltei para Mato Grosso, eu quis continuar fazendo o mesmo. Então, eu fui para Nobres, fotografei ali, estava muito inicial, né? Tudo muito, muito primário ainda ali, o turismo em Nobres, Chapada, para alimentar a página. E aí, mas isso no percurso de 1 ano, mais ou menos, né? De 6 meses, porque aí depois, em junho, já fomos fazer o passeio lá no morro, e aí já engrenou porque aí na segunda trilha que nós fizemos, né? Ou a primeira em Chapada, eu já conheci Jefferson, que é meu companheiro, né? E que já se juntou ao grupo, e ali a gente já também basicamente rachou o grupo oficial, que tinha o propósito de ir uma vez por mês, porque a gente já saía para fora de Chapada, para locais mais longos, acampar, que já tinha mais proteção ali masculina, né? Enfim, então já tinha um grupo paralelo que fazia reconhecimentos de locais fora daqui de Chapada, né? Então, Chapada a gente contratava o guia, organizava ali, bonitinho, com o grupo que ia mais pessoas, e paralelo a isso a gente tinha um grupo que, tem uma cachoeira lá Lucas não tem cachoeira, é a Cachoeira do Lucas, que tem lá em Pochorel. Vamos conhecer a cachoeira. A gente se organizava e ia para... Não sabia de nada, atolava no caminho. Mas você que encabeçava essa organização? Era assim, o grupo paralelo ali, né? Mas era mais eu que puxava. E aí, depois de 3 passeios em Chapada, nós eu precisava devolver as fotos. Por isso que eu coloquei a questão da fotografia, porque ela teve um papel muito importante no processo, porque eu tirava as fotos muito bonitas com a minha máquina semi-profissional e eu precisava devolver para a galera. E na época não tinha nem WhatsApp, né? Era só... A gente fala aqui como se a coisa tivesse... E realmente, né? 8 anos atrás estava nascendo
o WhatsApp, você podia ter só 100 pessoas no grupo e eu detestava no WhatsApp. Então, era o Facebook a minha via de comunicação para devolver as fotos e para organizar o próximo passeio. Então, fazia um descritivo. Isso tudo você pega hoje, tem o histórico, porque a gente tem o grupo Amigos de Trilhas lá no Facebook, que tem os álbuns e os eventos desde 2013, né? Quando a gente já fazia os passeios. Galera, procura aí para dar uma olhada aí. Se vocês vão até ver eu lá no sarau que rolou. Será que tem? Tem, com certeza tem, deve ter fotos, sim. É isso aí, não espere muita coisa de mim não, viu, galera? Mas tem foto minha lá. Então, e assim, voltando, esse rodeio todo, para a gente voltar para a tua pergunta. Então, como é que é para virar a profissão, né? Eu, educadora de paixão, idealista, não me via fazendo outra coisa. E aí Jefferson, já meu companheiro, já vivendo comigo, os meninos, meus filhos já tudo envolvidos, mãe, e muita gente nova cada vez que a gente organizava um passeio. Aí o que me deu uma chacoalhada foi uma vez que a gente fez para Cochipó do Ouro, um passeio, porque alguém do grupo falou, eu conheço uma trilha maravilhosa no Cochipó do Ouro e sei qual é o caminho. Então, a gente organizou ali no Facebook, deu 75 pessoas. Nossa. E o rapaz não sabia direito onde era a trilha. Nossa, que carão. E aí? Então, teve gente perdida, né? Nossa. Teve um processo que, se eu tivesse ido antes, eu não entraria pela sombra e sairia pelo sol, porque todo mundo saiu com o pé machucado e sem água no final da trilha, pelo sol muito quente. Eu teria feito o processo inverso, né? Então, assim, eu percebi o quê? Que a gente precisaria ir antes nos locais quando a gente soubesse de algum lugar legal para fazer a trilha. E foi aí que nasceram aí os quase 30 roteiros que a gente mapeou na época, porque a gente juntava ali o grupinho, depois ficou indo mais eu e Jefferson, e isso já trazia custo, já demandava tempo. As pessoas que falavam comigo no Facebook, que também foi um boom, né? Em menos de 3 meses tinha mais de 3 mil membros no grupo ali do Facebook, eles falavam de uma forma que eu tinha, como se eu tivesse a responsabilidade de dar a resposta na hora certa, no passeio de correr tudo bem, de dar tudo certinho. Então, era um peso que eu já estava trazendo, né, que eu e Jefferson também já estávamos trazendo, e que não era nosso, porque a gente só estava brincando, era só um hobby, né? E então começou essa questão do risco mesmo, né? Da segurança da galera, né? Da preocupação com a segurança e com essa questão também de que a gente não era responsável pelo grupo, nós éramos um grupo de pessoas que gostavam de ir para a natureza de uma forma de amigos de trilhas. De amigos de trilhas, que aliás rendeu um monte de amigos e casamentos ao longo de todos esses anos. Aí, galera, ó, eu já ia falar, desculpa interromper, mas eu já ia falar, olha, você que quer fazer uma trilha, que tem vontade de fazer e gostar de natureza, pegar rios, cachoeiras, mirantes e tal, aí, ó, agora é só chance, entre em contato com amigos de trilha e tal. Agora, além disso, você aí que tá solteiro, solteira, aí, ó, quem sabe é numa trilha dessa, que daí você já vai e já pega essa vibe da pessoa, na mesma vibe que a sua, ó. Massa demais. Aí, ó, já deu casamento já nessas trilhas? Nós somos padrinhos de pelo menos 3 ou 4. Olha, que é isso, Vocês gente? foram os primeiros, né? Caramba, é quase uma agência de relacionamento. A Luzia e o Jefferson foi o primeiro casal. Foi o primeiro casal. Não tem como dar errado, né, cara? É muito carinho envolvido e muito, né? É um reencontro conosco mesmo, né? Quando a gente sai para uma trilha dessa, né? Daí, quem sabe, nesse reencontro você encontra, além de você mesmo, o seu outro eu em outro corpo. São afinidades, né? A gente brinca, mas de qualquer forma, assim, eu acho que é um espaço que te permite sentir mesmo o outro, né? mais puro, mais eu, né? Mais ele. Que massa. Então, enfim, sempre. E geralmente a natureza ela tá ligada à mudança também, né? As pessoas já estão ali quando buscam uma trilha, já é um objetivo de se limpar
do dia a dia ali, você já se renovar na natureza, se recarregar limpar, as baterias, recarregar. E aí isso eu acho que deve influenciar muito, né? E sem contar que você não vai com essa intenção. Para você encontrar alguém no bar, Exato. é bem diferente de você encontrar alguém numa trilha, porque as intenções ali são diferentes, né? Por exemplo, você vai para o bar já pensando, olha, eu posso encontrar alguém. Lá na trilha não, vai rolar se tiver que rolar alguém com afinidade. Muito legal. Então, assim, amizades profundas a gente tem, inúmeras, assim, bonitas de se ver, né? Eu lembro de uma situação, só para ilustrar rapidamente, de uma menina que todo mundo perguntava, mas ela é sua irmã? Não, a gente está se conhecendo hoje, mas ela parece muito com você. Ela é sua irmã? Não. E assim, até hoje elas são muito próximas, né? Se quiser falar o nome delas, pode falar. Pois é, já faz tanto tempo que eu tenho que recuperar. Tenho que recuperar. Eu tenho tudo lá no Facebook. Eu recuperaria, mas agora de cabeça, até porque eu sou péssima para nomes, eu não consigo te trazer agora. Mas assim, só para ilustrar, né? Então a gente chegou num ponto que ou a gente parava com a brincadeira e a gente não queria parar porque era muito bom, ou a gente profissionalizava, né? E aí coincidiu, como a gente está trabalhando paralelo aqui, coincidiu com a mudança de governo. Eu tinha muito apreço pela educação integral, que eu acompanhava na época, né? Coordenava na Secretaria de Educação. Era um projeto que eu tinha muita crença de que ele podia se tornar uma política pública e melhorar muito a educação pública, né, no geral. E eu acho que teria acontecido se tivesse sido levado adiante, né, como política mesmo, porque era um projeto que os meninos ficavam mais tempo na escola com atividades mais lúdicas e que você não centrava a formação dela só no aspecto cognitivo. Então, você tinha o esporte, tinha a arte, tinha outras dimensões ali trabalhadas que fazia com que elas voltassem para o aspecto cognitivo de forma mais prazerosa e mais plena, né? Então, você conciliava bem, era um projeto muito legal, que foi fragilizado numa troca de governo. Então, com essa minha meio frustração ali, falei, não, então vamos investir no trabalho com turismo. E foi muito legal. Eu acho que o universo, vamos falar aqui de energias, eu acho que o universo trabalha de forma muito sutil, às vezes, com coisas que a gente não compreende na época, né? Então, esse me levar para a natureza, que eu considero como sendo minha origem, né? Eu nasci num espaço mais de natureza e esse retorno para a natureza é algo que foi muito importante para o meu reequilíbrio, né, para a minha saúde, para a minha sustentação. Então, eu considero que foi um processo que hoje me traz a saúde que eu tenho, inclusive para terminar o meu ciclo na educação, né, que já era para ter terminado ano passado, mas que já estou concluindo. É isso que eu ia perguntar. Você manteve a tua outra profissão? Teve que manter? Eu tive bastante dificuldade no começo por conta de 2 projetos muito diferentes. Aí eu dei um stand-by na educação com um afastamento sem ônus, até eu conseguir, a gente conseguir alavancar né, a agência. E aí depois, quando eu voltei, eu já não trabalhava mais naquela perspectiva mais ampla, né, de tentar conseguir um resultado grande, como se sonhava numa outra ponta do sistema, mas trabalhando ali, eu sou pedagoga, sou magistério, então eu trabalhava com uma turminha só, que não me desgastava, eu me sentia bem, confortável, eticamente, dando o meu melhor ali naquele espaço micro, e conseguia conciliar também com o trabalho, que era mais para me relaxar no final de semana. Então, não foi possível conciliar as 2 coisas depois de um tempo. E aí, as primeiras trilhas, elas aconteciam em Chapada ou como que vocês fizeram? Vocês
já foram para fora, rodaram o estado? Como que foi no começo? Então, como eu tinha dito, nós tínhamos o grupo oficial, Amigos de Trilhas, que a gente tinha uma trilha uma vez por semana, uma vez por mês, basicamente em Chapada, né, que foram as primeiras buscas nossas. E tinha o outro grupo que a gente acampava, ia buscando outros Exato, roteiros fora. Do acampamento. Buscando outros roteiros fora. Então, a gente ia primeiro, como eu tinha dito, fazia o reconhecimento, a gente chamava na época de reconhecimento, se forem lá no grupo, a gente tem lá o álbum dos reconhecimentos, né? Então, algumas trilhas que hoje estão começando a aparecer, a gente já tinha mapeado lá em 2014, 2015, por exemplo, Vila Bela. A gente fez várias vezes ali a Jatobá abrindo a trilha no facão, né? Tinha que levar o facão para abrir a trilha, senão a gente não conseguia encontrá-la. A Jatobá, desculpa interromper, a Jatobá é a maior cachoeira de Mato Grosso, né? De Mato Grosso, sim, é a quinta maior do Brasil. Olha aí, galera. 249 metros de queda livre. Quantos metros? 249. Nossa, cara. É muito grande. Ela é majestosa. E ia lá na primeira vez, dava muito tempo, vocês abriam a trilha. E aí, na volta, o retorno. Aí a gente organizava lá no Facebook o evento. Quanto tempo mais rápido assim? Dava uma semana, um mês, duas? Então, a gente manteve meio que no começo a ideia de uma vez por mês, mas depois o Faustão não nos segurou mais, né? A gente ia todo final de semana, a gente estava já organizando alguma coisa mais nossa e para o grupo maior, às vezes com uma margem de tempo maior, né? Então, a gente não queria parar. Chegava sexta-feira, a gente já queria saber onde que a gente ia, qual era o pontinho na natureza que a gente ia. Sensacional, naquele final de semana. E essa parte de acampamento também, vocês ainda hoje trabalham com essa experiência? Então, não. A gente gostava muito, né? Eu lembro dos acampamentos que a gente... Nossa, era muito maluco, assim, porque a gente chegava com uma galera de 29, 30 pessoas. Eu lembro quando abrimos o primeiro grupo para o Vale da Lua, em Barra do Bugres, foram 29 pessoas. E a gente levava o pessoal para a trilha e chegava e ainda fazia janta ainda, né? Assim, às vezes tinha um ou outro que auxiliava, porque a gente não tinha uma organização ali que permitisse levar alguém para fazer a comida, né? Depois a gente foi se organizando melhor com o tempo. Esse foi o motivo também da profissionalização, porque aí a gente foi investindo em equipamentos, em formação, né? Então fizemos curso de guia, e aí a gente já tinha algo bem mais planejado, mais organizado. Mas por que a gente depois centrou só em Chapada, né? A logística de você sair fora para acampar é uma logística grande, dispendiosa, e que não traz o retorno que você precisa enquanto profissional, né? Então, Chapada acabou ficando ali um centro de atuação nossa por conta do reconhecimento do trabalho, né? Era mais rotativo, a gente sempre trabalhou com uma demanda mais regional, então ela era mais rotativa. A gente tem clientes que fizeram a trilha 3, 4 vezes, eu tenho uma que fez 12 vezes com a gente, a mesma trilha, né? Isso aí é amor. Mas, essa eu posso falar o nome, é a DAG. DAG. A DAG. Isso aí, trilheira. Isso aí. Você é inspiradora. Mas assim... Hoje, o que a gente tem não mais, talvez, esse público rotativo depois da pandemia. A gente mudou bastante a forma de organização, então a gente não tem mais esse público rotativo regional, mas a gente tem a nossa demanda que conhece o trabalho e que nos indica quem vem de fora, o parente que ainda não foi, então a gente acaba trabalhando muito por indicação, né? E nessa parte de receber os turistas aí de fora, vocês, qual foi o maior desafio, assim, o idioma chegou de ter experiência de vocês levarem também. Já levamos com o aplicativo. Estrangeiras? O aplicativo aqui a gente já levou. Até porque, assim, como as pessoas já nos conheciam, falaram, não importa que não vai falar
a língua. idioma, Não precisa né? ser bilíngue, não. A gente confia em vocês, então vocês se comunicam como der e leva, né? Então, ou quando vinha também com intérprete e tal. Mas, assim, Chapada a gente não tem um histórico de muito estrangeirismo, né? A gente tem isso mais para o Pantanal, né? Então, a gente não tem muita procura de guia bilíngue. Mas o desafio maior para atender fora do estado foi as pessoas nos encontrarem, né? Porque aqui a gente tem uma marca mega conhecida, né? Amigos de Trilhas, você fala, hoje é raro quem não conhece Sim. e sabe que é uma agência que já trabalha há muito tempo com trilhas. Mas quem vem, por exemplo, Chapada dos Guimarães, que linda, eu quero. Como é que encontra o guia? Não é por amigos de trilhas, né? Então a gente teve que eu fiquei com um pouco de apego aí para mudar o arroba do Instagram, mas a gente amigos de trilhas, mas você ainda encontra, né? Se você digitar amigos de trilhas no Instagram, vai aparecer. Mas o arroba a gente colocou de uma forma que a gente seja visto lá fora, né? Por pessoas que queiram conhecer E esse trabalho de fora, esses turistas, eles vêm mais em intuito fotografia, conhecimento, varia muito, assim, Eles vêm pela natureza. É muito interessante assim o encantamento com que eles veem Chapada, né? Normalmente são pessoas que já têm prática de ecoturismo, porque os que não têm vão procurar praias, né? Região de praias. Então, quem procura Chapada é porque já gosta das caminhadas na natureza, já gosta de uma coisa mais aventureira, né? mais hard. Então, e aí é muito gratificante ver a expressão de vislumbramento deles diante do que a gente tem de diferencial aqui, né? Você pega os nossos paredões de arenito, você não vê isso, né? Noutra Chapada, é aqui. A caverna naquela proporção também é uma coisa específica nossa. E aí diferencia um pouco da nossa demanda local aqui, que eles se encantam também, mas eles gostam de banho de cachoeira, né? Então, nossa galera com o nosso calor aqui, ele já fica muito feliz tomando o banho de cachoeira e se encanta também, né? Mas eu diria que é diferente, porque quem vive aqui já está familiarizado com aquilo que é muito diferente fora daqui, né? Então, não é impossível alguém que gosta de natureza chegar em cima da Cidade de Pedra e não se maravilhar, né? E não se encantar com o que é a Cidade de Pedra. E isso acaba trazendo um retorno para a gente em termos de gratificação muito, muito boa, muito legal. Porque eu lembro no meu período de aula, tinha um professor, não lembro quem agora, mas era algum professor. Ele falava, já era guia, né? Ele atuava e falava que o guia, os clientes ali, os turistas mais que ele gostava de carregar era o japonês ali, o oriental aqui. Diz que ele andava até na formiga, ele olhava assim, formiga, diz que ele tirava foto de tudo, né? tudo. Desde o chão e daí você ficava observando assim, isso é apreciar, né? Isso é conhecer. E muitas pessoas que a gente sempre fala aí, né? Até para ter oportunidade de conhecer, né? Tem que conhecer, mora aqui, não conhece porque é muito lindo, né? Então, mas essa nossa fase, né, de trabalhar com a demanda local foi muito gratificante também, porque ela meio que desfez paradigma, né? Porque a gente tem a concepção de que fazer turismo é você sair do teu espaço e ir para outro. Que quem mora aqui e vai na Chapada não é turista, não está fazendo turismo. Tanto que os investimentos públicos, essa coisa toda, ela é direcionada nesse sentido, para o turista que vem de outro estado, de outro país para cá, né? E a gente conseguiu, por exemplo, em 7 anos, acho que antes disso eu estava fazendo umas contas, nesse período entre a brincadeira e o trabalho sério, passaram mais de 20 mil
pessoas da região por Chapada Nossa. diretamente conosco. Agora, imagina o que isso não gerou indiretamente, né? Porque o guia que trazia aqui o grupo, ele já ficava conhecido e já formava outro grupo ali, né? Quantas agências ou grupos, né, surgiram depois Com disso. certeza. Então, foi uma ação de dizer, peraí, a gente pode conhecer o nosso local, isso é turismo, isso é legal, e nós temos um lugar bonito, inclusive para divulgar para o resto do mundo o destino da gente, porque como hoje tudo é rede social, você botou uma foto ali, você já tem isso em tempo real para o resto do mundo, não é? Então, a gente tem uma contribuição no sentido de tornar o destino Chapada dos Guimarães mais conhecido, bastante significativo, né? E começou com a nossa demanda local. Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Tangará, Jaciara menos. Jaciara, eles têm ali já o campinho deles, né? A gente recebia menos, mas Barra do Bugres, Primavera do Leste, Cáceres, Pontes de Lacerda, a gente sempre tinha. Pochorel, né? Pochorel também menos, eles têm muita beleza ali também, né? Pochorel é um dos lugares muito ricos em beleza natural. Muito mesmo. Nós tivemos o nosso professor aí, né, Rafa? O Júlio? O Júlio, ele falou... Você lembra a quantidade de cachoeiras que cachoeira que ele mapeou? Lá em Pochorel? Foi 20 e poucos? Não lembro, não, mais eu acho, hein? Ele falou que Foi eu mais. sei que Pochorel tinha... eu não lembro, tem que Eles puxar lá de novo. fizeram um trabalho agora pelo IF, pelo né? FMT. Eu conheço umas 10, mas eu sei que tem mais. Pois é, eles falaram que fizeram... Eu não vou lembrar agora a quantidade exata que ele falou, mas falou que tinha mais ainda. Que eles só fizeram esse trabalho de mapear e tá divulgando um trabalho específico que foi pedido para eles pelo prefeito. De Pochorel, e eles descobriram e é um local maravilhoso. Reserva do Cabaçal também é riquíssima em recurso hídrico, né, em cachoeiras, assim, também tem por aí umas 30, 40 cachoeiras. E aí, como que vocês fizeram para essas primeiras trilhas, esses primeiros grupos, já enquanto empresa, já quando vocês já estavam mais estruturados assim na questão assim de limitar a quantidade de pessoas, a parte de logística, a hora certinho para chegar, para sair, tudo mais, como que ia ser o lanche e tal, naquela parte que vocês já faziam o roteiro já fechadinho, bonitinho e tal. As primeiras foram aqui na região de Chapada, certo? E quando que foi a primeira que vocês saíram um pouquinho para mais longe, assim? Como que foi? Já como empresa recebendo? Como empresa, como já empresa recebendo, já nesse oficial Amigos de Trilha. Tangará da Serra, a gente fez a Aldeia do Formoso, foi a primeira trilha que a gente fez cobrando, e eu ainda falava aqui nos bastidores que eu tinha dificuldade de receber das pessoas, porque eu não me sentia, era estranho, sabe? Porque para mim eu estava deixando uma coisa que era muito estranho, Eu te entendo. Era muito estranho. E aí, inclusive, assim, eram pessoas que a gente já tinha feito outros passeios e tal, né? Porque era um grupo, parece que né? é mais difícil. E eram as mesmas pessoas que falavam, Luzia, mas você se doa tanto, né? Para organizar, para dar tudo certo. É justo que que vocês comecem a receber e tal, mas eu ainda me sentia muito travada, assim, eu botava alguém para receber o pagamento, porque eu travava um pouco nesse momento, mas foi a Aldeia do Formoso, um grupo muito gostoso. E vocês foram aqui para Tangará, Aldeia do Formoso, e hoje, assim, nesse leque de trilhas que vocês já fizeram, desses passeios, dessas visitas, das caminhadas, quais municípios assim que você lembra que por onde vocês já passaram? Pode enumerar? Opa, vamos. Tá, que a gente foi com grupo, né? Porque tem os outros que a gente ia mais extraoficial. Então vamos lá, vamos ver se a memória ajuda. Vamos começar aqui dessa região. Dom Aquino, né? Que tem a Cachoeira do Potreiro, tem a Cachoeira do Coqueiro Torto, linda, maravilhosa. Rondonópolis, Jaciara, Jucimeira. Aí um pouquinho mais para lá, Dom Pochorel, né? Pochorel, Primavera do Leste. Aí seguindo um pouquinho mais para frente,
Barra do Garça. Ali foi a parte que Legal, hein? Que a gente encerrou. Aí para cá. Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis. Campo Novo dos Parecis a gente não levou ninguém. A gente foi só reconhecendo. Sapezal, não. Acorizal, ali tem uma cachoeira legal. Então, Acorizal, Tangará, tem a Jangada, tem um sítio arqueológico de 35 mil anos ali. Nossa, eu nem sabia. Pois é. Aí, falei Jangada, né? Jangada, Barra do Bugres, Tangará já falei, Campo Novo. Então, aquela região, Bauxi, que fica ali na divisa. Aí, voltando para cá, Salto do Céu, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Curvelândia, que tem aquela caverna de 11... Ela tem 11 quilômetros de caminhada dentro, a gente consegue fazer 4 quilômetros só, porque aí já não dá mais. Que está emperrada, é um crime aquilo lá, né? Porque tem um plano de manejo já de 10 anos que o prefeito não consegue concluir. Então, ela não está aberta para visitação. Mirassol do Oeste, tem o Lago Azul, Pontes de Lacerda, Nova Lacerda, Comodoro tem uma cachoeira, pequena, mas tem uma cachoeira. Só, aí Pontes de Lacerda não tem nada. Já vem Cáceres daí já, né? Para baixo. E Vila Bela, né? Vila Bela. Maravilhosa. Isso. Vila Bela e Cáceres, que tem a Dulina. E o Pantanal, né? Então, esse o rol aqui. A Santo Antônio do Leveger, que agora, inclusive, estão fazendo o reconhecimento ali para a Cachoeira do Agaçu, que a gente já mapeou em 2015, mais ou menos. E aqui no Pantanal, Santo Antônio, Poconé, Barão, tudo já fizeram passeios? Barão é mais o rio, né? Ali perto tem, Mimoso tem essa Cachoeira do Agaçu, que já fica em Santo Antônio. E como chama? Para cá, Poconé. Livramento não tem nada. Poconé também é mais só Pantanal mesmo. E quais são... Pode falar. Não, eu ia perguntar como que funciona a parte assim da trilha, mas pode perguntar. Para incluir também dá para juntar as duas. Dessa parte como vocês conheciam e qual a dificuldade que vocês mais encontravam ou encontram até hoje em um local referente à estrutura, a acesso, né? Muitos lugares que são privado, né? Então, na verdade, todos esses locais são privados, né? São propriedades privadas. Então, a gente chegava, contatava o proprietário e via qual era o interesse dele em abrir para o turismo, né? Então, e sempre estimulando a fazer ali depois o processo de legalização com o IBAMA, de fazer o processo de autorização, coisa tal. E aí, qual era a dificuldade, na verdade? Essa questão burocrática para se fazer isso. O proprietário, o que ele receberia ali naquele momento não compensaria o investimento dele. Então, ele acabava abandonando a ideia, né? Ou recebendo de forma mais irregular, né, por um tempo, e aí observando, e quando via que tinha muito impacto, acabava também fechando, né? Então, a gente chegou num determinado ponto que a gente, isso também que nos levou a fixar mais em Chapada, que a gente começou a ficar bastante preocupados com a questão da preservação e da segurança, porque a gente abria o roteiro e aí já tinha vários grupos que estavam só aguardando a gente publicar no Facebook para saber onde era e mandar alguém para descobrir onde era e já começar a fazer a comercialização, porque já era comercialização nessa época, né? Surgiram vários grupos, como o nosso, na época, de amigos que ia e tal, mas muito em breve isso já virou pequenas agências e aí a questão da segurança e da preservação era uma preocupação muito, muito forte. Então, a gente meio que abandonou, tanto que vários desses locais que eu falei aqui, a gente nunca divulgou. A gente tem diversas visitas que a gente fez, que a gente não divulgou foto nenhuma, porque o proprietário falava, não me interessa, né? Vai me trazer dor de cabeça. Eu lembro que agora
a Lagoa Azul em primavera, eles conseguiram articular bem para o turismo a Lagoa de Primavera. Mas a Lagoa da Lua, o proprietário, das vezes que a gente ligava para ele, insistia, me dá mais ônus do que bônus. Então, eu prefiro deixar quietinho lá. Aí o pessoal vai lá, deixa lixo, o Ibama vem, me multa, então não quero saber. Tanto que acho que até hoje ele não tem mesmo. Eu lembro que quem fazia, acho que um pouco de mergulho ali de cilindro, era só o Perdigão na época e não abria para mais ninguém. Quer dizer, a Adrenalina fez um tempo e depois o Perdigão, e não se tem visitação lá na Lagoa da Lua, que é lindíssima, né? Até onde eu tenho conhecimento, de repente estou enganada já também. Mas a Lagoa de Primavera só deu certo como estruturaram, começaram a fazer de forma organizada, mas isso demanda recurso, burocracia, uma série de coisas que nem todos os proprietários estavam, pelo menos na época, dispostos. Eu acho que a gente está caminhando para uma mudança de mentalidade, né? Porque o turismo é algo rentável. Demais, Sim. Não é? demais. É O algo turismo, acho que rentável. no Brasil não é levado a sério ainda, gente. Porque é brincadeira, exatamente, cara. tem É essa brincadeira, visão. cara. Você é doido. Então, assim, não se tinha essa visão, porque o proprietário sempre pensou na criação do gado, no plantio da Pois é. soja, Uhum. mas como a maioria dos atrativos eles ficam em áreas de reserva, não tem outro destino a não ser o turismo Aham. sustentável, né? Ecoturismo, né? O turismo sustentável. E aí isso precisa ser feito com plano de manejo, com autorização, para que o impacto que vai haver, não tem como não haver o impacto, ele seja o menor possível, né? E as pessoas estão percebendo que hoje é uma fonte de renda viável e que eu acho que, inclusive, com a riqueza que tem Mato Grosso, é uma saída econômica, né, para a sustentabilidade extremamente importante. Né? Então, acho que com o tempo a gente vai fazer com que as pessoas... com o tempo não, já está acontecendo isso. Né? Por exemplo, Águas do Cerrado. Posso citar aqui que não tem problema. Mas o proprietário resistiu muito em abrir as cachoeiras. Hoje ele praticamente vive do turismo. Pois é. Né? Isso vai servindo de exemplo para outras pessoas da região que já começam também a pensar quando tem um espaço legal de começar também a pensar nisso. Falando em Águas do Cerrado, é o mesmo ali do dono da Arojari? Não. Ali são várias chácaras, né? São várias propriedades. É outro proprietário, mas... E aí eu queria saber nessa parte lá da Arojari. Eu fiquei sabendo agora recém, né? Que tá secando a Lagoa Azul lá. Então... A gente está com um déficit hídrico que não é só em Chapada, né? A gente precisa considerar que a gente está com falta de água no Brasil, no mundo. Então, realmente, ela está ela nunca esteve daquele jeito, né? Assim como nunca secou a véu de noiva, né? A gente tem um conhecimento empírico, de repente, quem já estudou um pouco mais isso, de que isso é cíclico. A cada 10 anos você tem progressivamente a diminuição das chuvas e da água e depois progressivamente o aumento, né? Eu quero acreditar que é isso, mas mesmo que seja, é claro que a gente não pode desconsiderar a questão do impacto, né, do homem aí com o desmatamento, que se você pegar há 20 anos atrás era muito menor, muito, consideravelmente muito menor o que é hoje, né? Então, tem impacto do homem, com certeza. Mas, realmente, ela diminuiu muito. A Arojari, que a gente sempre ia com água, né, quase que encontra agora, assim, de uma ponta a outra, né, na outra de tanto que ficou com uma redução de água. Mas, se você considerar, por exemplo, o Pantanal, já está indo para o 4º ano também que a gente não tem cheia, né? Então, é um processo que a gente está vivendo para dar uma chacoalhada também, para a gente pensar como é que está. E dentro dessa parte de investimento, assim, qual o local em Chapada mesmo, ou aqui dentro do estado que você foi, que é melhor preparado, que tem uma estrutura ali que eu posso, agora aqui, nós podemos indicar para o nosso público, se eles quiserem fazer uma visitação, e tem algum local assim, ou ainda continua essa
falta de estrutura, né? Não, porque assim, os locais que a gente tem hoje em Chapada são dentro do parque, que como é turismo de natureza mesmo, né? Não tem estrutura mesmo. Por exemplo, hoje o circuito de cachoeiras, como ele está autoguiado, ele tem as plaquinhas indicando a trilha, etc. e tal, né? Tem a manutenção para a trilha ficar limpa, se precisar facilitar, mas é tudo muito natural, são trilhas em ambiente natural, o que eu acho que é muito legal, que isso é ecoturismo, né? Quanto mais natureza pura você tem, melhor. Aí você tem de locais com estrutura que é assim, para segurança, né? E para preservação, por exemplo, Águas do Cerrado, não se pode pisar numa vereda, então tem lá uma passarela, uma né? passarela, um ressaltozinho que você não vai pisar nas nascentes ali para ir para a trilha, né? As cavernas também tem, até porque ele precisa disso para ter aprovação do plano de manejo. Então, essas duas que são as estruturadas. Aí você tem hoje mais um atrativo com guia, que é as Cachoeiras do Paraíso, que não, tem a trilha, que também não tem, e nem requer, né? Como eu falei, nem requer estrutura. Então, ela tem uma trilha cuidada, né? Para você passar ali com segurança. E os demais não são abertos, né, para o turismo. A gente tem diversas propriedades com cachoeiras, a boa parte delas são sazonais também, né, que só ficam na época Mas tem inúmeras, né, tem inúmeras cachoeiras, Chapada dos Guimarães, que o proprietário não tem interesse em abrir, né? Tinha da bailarina, né? Bailarina, o dono fechou lá, eu acho, se não me engano, né? Tinha Você sabe que eu não conheci, então, né? eu Não só por cheguei nome aí, não cheguei nela. Só vi vídeo dela e é uma coisa espetacular. Então, Chapada eu tenho um respeito muito grande, assim, para dizer, aqui não pode, a gente não vai. Até porque, para a gente, legalmente, isso é importante, né? Como é que você vai dar mau exemplo, né? Então, na época que a gente fazia reconhecimento, a gente tinha esse espírito aventureiro mesmo, é claro que se cuidava e tudo, como eu falei, eu sou muito mateira, a gente sempre teve todos os cuidados, a gente ia aonde era permitido também, nunca invadimos propriedade nenhuma. Mas em Chapada tem essa coisa, não, aqui o dono não quer, a gente nem insiste, não quer, que bom, preserve, né? Porque antes a gente até tinha aquela coisa, poxa, mas por que não divide com o outro, né? É um lugar tão bonito, não, né? Mas se é um espaço que vai gerar um impacto grande, é melhor que fique para a gente não ter redução do déficit hídrico que a gente está tendo, né? Então... O que eu ia perguntar antes, Luzia, era o seguinte, para quem é de fora, assim, para quem nunca fez e está assistindo ou está escutando pelo Spotify, como que seria esse cotidiano? Eu estou a fim de fazer um negócio desse, eu quero fazer uma trilha. Como que é essa experiência para a pessoa, assim, falando na prática? Vocês buscam de carro, a pessoa tem que ir lá, tem que acordar cedo, vai almoçar onde, vai comer aonde, como que faz para ir no banheiro, tem que dormir, não tem que levar roupa. Como que funciona isso na prática para quem é leigo assim, está assistindo, a gente escutando e quer saber como que é todas essas viagens que você falou aí, tantos lugares desses, assim, como que é na prática para quem está fazendo? Em Chapada, elas já são todas previamente preparadas, a gente já tem as orientações, o que leva, o que não leva, né? Tem o tempo certinho, lá já, por mais que seja mais natural, não vai ter o banheiro. Né? Mas é a técnica do gatinho. Já vamos falar daqui a pouco dela. Mas se precisar, mas assim, Chapada já tem uma estrutura de horário previsto, que a gente já tem uma média de horário, que você já sabe onde vai almoçar, o dia que não vai ter almoço, que você precisa levar um lanche mais reforçado, né? Agora, é diferente de quem vai para um outro espaço fora daqui, que aí já é uma outra logística, né? Mas normalmente é levar coisas que são menos perecíveis, né? Coisas mais compactas para carregar. Não tem muito segredo. A trilha hoje é uma coisa bem... A gente tem inúmeras dicas de como é que se faz. É a roupa confortável, o calçado confortável é o principal, né? A proteção para o sol, porque nessa terra é muito quente. Então, chapéu, boné, o protetor solar.
Repelente, às vezes, eu como estou cobertinha, nunca sinto, né, nenhum mosquito. Mas o repelente e o lanche e água. Então, esses é o básico, a mochilinha com o básico, né? Mas nas orientações que a gente envia, a gente já pontua também o que Já é aconteceu algum necessário. perrengue aí nessas trilhas aí, com alguma pessoa, deu alguma coisa errada, Fora assim, essa do cochipó aí, né? Com do 70 cochipó. vezes. Assim, esses tipos de perrengue, por exemplo, igual esse que vocês passaram aí no Cochipó do Ouro, aí, que a pessoa não sabia muito bem e tal. Aconteceu alguma coisa assim, mas inusitada? Deve acontecer muita coisa inusitada, Não, né? no começo sempre tinha um ou outro imprevisto, né? De não ser, de repente, aquilo que a gente esperava, a distância da trilha era maior do que a gente imaginava, né? Mas, assim, mesmo naquela época, quando eu ainda não era guia de turismo, eu já era muito cuidadosa nas orientações. Então, assim, o texto que a gente já organizava no Facebook já ia com indicações do que levar, de como se organizar. Então, a gente sempre foi muito cuidadoso na orientação. Então, é um trabalho prévio que a gente faz, né? Depois que a gente profissionalizou, não, era mais como eram grupos muito heterogêneos, era lidar com os atrasos. Um grupo que aí eu tenho uma frase sempre no final das orientações assim que mais importante depois das orientações é coração leve e alegria de viver. Porque se a gente saía para um passeio, né, e uma pessoa atrasava o resto do grupo inteiro, a gente tinha, é claro que a gente ficava com aquela coisa mais nossa, a angústia maior de equalizar ali, de lidar com a situação, né? Mas a gente nem queria deixar a pessoa que atrasou, porque a gente não sabia a razão, Sim. né, o motivo porque atrasou, de repente furou um pneu, a gente não tinha, né, como prever por que atrasou. Então, a gente nem queria deixar o atrasado para trás e nem queria que a galera ficasse estressada. Então, sempre tivemos muito jogo de cintura para ir, sabe, articulando. No começo éramos 2 guias, eu e Jefferson, então a gente já dava ali um jeito de um ou uma guardar e o outro já... Enfim, a gente sempre tinha estratégia para lidar com a emoção das pessoas ali, com o humor das pessoas ali. Isso era bom para eles, mas era bastante desgastante para a gente, porque a gente trabalhava com grupos enormes, né? Então, saía tudo certinho, bonitinho, mas no final a gente estava cansado. Mesmo assim, ainda era muito bom. Sim, sempre. Compensava muito, porque quando a pessoa chega na trilha, por mais que ela tenha ficado um pouquinho mal-humorada aqui, a cachoeira se trata sabe? Então ela já Vai volta limpando. feliz, já volta outra Vai pessoa, né? recarregando com as energias Então, novas. é impressionante, é impressionante. E por falar em energia, né, em limpeza, e essa parte eu vi uma imagem só, era um vídeo ou uma imagem, de você aplicando reiki. Eu desenvolvi a técnica por conta por mim, principalmente, né? Mas e as pessoas que eu amo, mas também por conta da profissão. Eu acho que é um fator que agrega valor, porque assim nós não podemos dar medicamento na trilha, né? E aí, se uma pessoa tem uma dor de cabeça, eu consigo aliviar com reiki. Se a pessoa está exaurida, eu consigo dar uma gota de energia para ela terminar a trilha. Então, eu fiz por gostar das terapias orientais, das terapias energéticas, né? Uma coisa pessoal minha, mas que acaba me auxiliando muito no trabalho, né? Inclusive na escola, a gente está misturando aqui as coisas. No anterior à pandemia, eu trabalhava com meninos que não aprenderam a ler no tempo certo, né? Trabalhava com esses alunos que às vezes estão aí já no 6º, 7º, 8º ano e ainda não leem. Eu trabalhava com eles. Dislexia ou qualquer outra questão que não permitiu que ele acompanhasse a turma. E esses meninos têm muito problema com a autoestima, né? Às vezes não é nem o aspecto cognitivo que é o problema, é mais o fato dele ter ficado para trás, que vai travando a vida dele ali ao longo do tempo. Então, quando eu esgotava as possibilidades ali de trabalho com ele, o reiki ajudava.
E era Que impressionante maravilha. o resultado, assim, né, que a gente tinha com os meninos. E eles permitiam, a família permitia. Era muito interessante. Então, é um recurso, né, que eu utilizo também quando necessário na Você criou um trilha. pacote específico para isso? Tem alguma trilha Teve um período da especial? pandemia, Um sim, local? na pandemia, porque estava aquele nível de estresse enorme, né, de ansiedade e tal. Então, eu atendia ali com reiki na cachoeira. Mas não tem assim pacotes específicos. Eu uso mais como uma ferramenta de auxílio. Mas é claro que se alguém falar, Luzia, eu quero um reiki na cachoeira, a gente já também articula. Eu ia Maravilhoso, perguntar para hein? você assim, porque quando eu fui nesse sarau lá na sua casa, lá em Chapada, nós, durante esse sarau, rolou música e tal, e nós fizemos uma pausa à noite, Vitor, para ir no Mirante. A gente já estava lá na casa dela, que ali no... Era, né, aquela casa que você falou que já não é mais lá, mas era ali na Aldeia Velha, na entrada da cidade. Aí no meio do sarau, a Luzia falou, ó, agora é o seguinte, agora vamos dar uma pausa, nós vamos lá no Mirante. Não falei onde era, falei, é uma surpresa. Eu não lembro direito, só sei que Me tá bom, acompanhe, é uma vamos, surpresa. acompanhe. E olha a confiança, Vamos olha o ali, nível de olha. confiança, né? Olha o nível de Aí confiança. nós fomos pro Mirante à noite, aí ficou tudo escuro lá e ela falou, agora a gente vai fazer um momento aqui, cada um fica em silêncio, cada um fica consigo mesmo nesse momento No aqui. meio da agitação ali, Luciana. Não, saímos do sarau, tava rolando música ao vivo e tal, Isso vinhos, aí, queijos e tal, aí vamos fazer Antes que esse ficassem mais ou mais menos alto, né? alegrinhos. Talvez não ia ter volta, né? Não ia ter como conseguir. Aí, essa sua perspectiva ainda, assim, do silêncio. Eu falo isso e indico para você assistir a nossa entrevista com o professor Júlio Rezende. O Júlio Rezende, ele fez a caminhada de Santiago de Compostela. Ele falou um pouco dela sobre aqui, mas fora a caminhada de Santiago de Compostela, ele fez várias. Ele já era trilheiro, já, sabe? De anos já. Ele fez o Nordeste Brasileiro de bicicleta e tal, e o litoral, boa parte do litoral de bicicleta. E essa parte nas trilhas aí que vocês desenvolvem, ela entra como, assim, essa parte assim da contemplação, da meditação, da pessoa se reencontrar? Como que você enxerga tudo isso? Acontece, não acontece? Ou é muito barulho, é farofada e tal? Como que vocês vão administrando isso? É focado nisso, não é e tal? A gente teve fases, viu, Rafael? Nós tivemos fases. Assim, no começo era muito encantamento, né? Que era tudo novo. Depois a fase da moda, né? Eu preciso ter uma selfie na cachoeira. Então era muito o momento da foto, né? Tinha pessoas que às vezes ia só por conta da foto, não tinha aquela raro, mas tinha, ia por conta da foto. Mas o que a gente tem é uma diversidade de pessoas, de modos de interagir com a natureza, né? Cada um, hoje que a gente trabalha com grupos menores, mais exclusivos, a gente consegue ficar ainda mais atento a isso, né? Tem pessoas que chegam e ela se integra ali com o ambiente, sabe? Parece que vira uma simbiose, ele é um só. A gente não precisa direcionar nada, isso é um processo, a gente nunca direciona, né? A gente só tem as regras de cuidado e tal. Porque a gente sempre teve como princípio deixar a pessoa no tempo dela. Mesmo quando eram grupos grandes, era impressionante. A gente nunca chamou ninguém para vir embora. A hora que o pessoal já estava ali querendo conhecer outro lugar, porque às vezes é movido pela curiosidade, né? Sabia que tinha mais cachoeiras, então ficava meia hora ali e já começavam a se arrumar para a próxima cachoeira. Era natural que todos os outros iam já também se arrumando, ficando pronto para a próxima. A gente nunca precisou chamar ninguém para ir embora, estabelecer tempo, nada. E hoje menos ainda, né? Então a gente chega e o tempo é da pessoa. Aí tem aquela pessoa que ela chega, pousa para foto, toma o banho e sai, 2 minutos, né? Mas ela está bem, ela foi ali para isso, né? Então é muito diferente. Mas o que você percebe? Independente do que motiva, da motivação interna, né, do que a pessoa busca ou quer,
ela sempre vai sair diferente. Você entende? Acho que isso é a riqueza do contato com a natureza. Não, porque você anda tudo aí, não, você deve, né, ficar perguntando, né? Você anda aí lá 6 quilômetros aí, vão aí, faz uma subida aí, pega uma descidinha ali, adrenalina, um barranquinho, aí de repente chega lá, dá 2 minutos na água e sai. Ou tá muito gelada também, né? Também, né? Eu mesma não fico tanto tempo na água, né? Mas eu contemplo, né? Eu fico... Há quem diga que, às vezes, a caminhada, o caminho, é mais interessante que o destino, entendeu? Karate Kid, essa não é? Tira a mudança, casaca, volta a casaca, não é? Que subiu. né, o caminho, né? O Júlio fala sobre isso, né? Do aprendizado no caminho. Então, às vezes, a pessoa contemplou esse banho de cachoeira dela de 2 minutos lá, foi contemplado nessa 1 hora antes que ela ficou na trilha, né? Sempre sem ver, né? Sem saber também. A motivação interna de cada um é muito diferente, né? É muito diferente. Mas o que mais me chama a atenção é isso: é a pessoa chegar de um jeito e não sair mais do mesmo jeito. Ela já vai sair transformada, né? Mais leve. Então, às vezes agora eu vou com a pessoa no transporte. Aí eu sou muito de só ir na onda ali, né? Então, se a pessoa quiser conversar muito comigo, a gente vai conversar muito. Mas se ela quiser ficar em silêncio, ela vai ficar em silêncio. Eu não vou puxar a conversa com ela, eu vou respeitar o silêncio dela. Então, já aconteceu da gente ir o caminho inteiro, né? Ou a trilha inteira sem falar nada, e a hora que a pessoa volta da cachoeira, ela fala pelos cotovelos. Interessante, né? Então é muito legal, muito legal. Só se não gostar mesmo, né? Acontece, às vezes a esposa fala: eu quero uma foto na cachoeira, você vai comigo. Aí o marido vai, com uma tromba danada, né? Disfarçada, claro. E aí pode ser que não curta. Estou dando o exemplo de um casal, mas assim, pode ser que um ou outro vai e realmente não goste do contato com a natureza. Mas, no geral, é mágico. As pessoas se transformam. Quem procura já essa gosta. experiência, porque, igual o Victor falou, está precisando, né? Eu acho que grosso modo todo mundo procura porque está precisando, né? Sim. Assim, uma questão até existencial, espiritual, quando a gente está indo para uma trilha, a gente está precisando muito. Mas também tem as pessoas que já fazem isso por rotina, como o Júlio, né, que passou por aqui, ele falou: não, todos os anos eu fico pelo menos 8 dias em uma caminhada. Ele faz caminhada que dura dias, né? Ele fala: no ano eu faço pelo menos uma de 8 dias sagrado. Mas eu queria perguntar em relação talvez não o maior desafio, mas assim, uma dessas trilhas assim que foi o maior desafio para você, assim, que você enxergou que foi muito difícil, que foi desafiador e tal. Talvez tenham sido várias, né? Mas uma das mais assim que você lembra, como que foi? Eu já te falo, eu só quero fechar aquela questão ali, acho que para a pergunta que você fez que é importante, que é assim, o tempo que a pessoa... Nós estamos num momento diferente, né? Que Sim. As pessoas estão precisando de um contato maior com a natureza, né? E quando ela procura aquele espaço é porque ela realmente busca alguma coisa de diferente ali naquele espaço. Então, hoje eu percebo, até por conta da forma de trabalhar, que as pessoas não vão por diversão, elas vão para trazer algo, para transformar aquilo, o seu interior, para ter uma conexão com a natureza que ela não consegue no ambiente citadino, né? Não consegue num ambiente urbano. Então, e a gente consegue proporcionar isso. Então, a gente nunca vai dizer... Não precisa de você direcionar, porque ela vai chegar e vai sentir ali o que ela precisa, né? É muito legal, é mágico isso. Muito bom. Então, maior desafio... Jatobá. Eu estava com um grupo grande, Jatobá fica em Vila Bela, né? A maior cachoeira que a gente falou, né? Como eu te falei, no começo a gente abria no facão. E numa dessas, já com o aumento de fluxo,
a gente passava por um trecho que não era o costumeiro, né? A gente gostava de ir pelo trecho mais bonito, então a gente passava por várias cachoeiras que tinha num cânion e não passava pelo caminho mais oficial ali, que era por corda e tal, subindo seco, a gente passava pela água. E aí, nesse dia, estava vindo muita chuva. E Vila Bela tem essa questão séria das cabeças d'água, né? Muito perigosas, né? De cabeça d'água. Então, como a gente subiu pelo cânion, subimos pelo cânion e veio ali uma mata de galeria muito alta, então a gente tinha risco de raio e não dava para voltar porque já estava chovendo, então a gente já ia ter aumento de fluxo de água e ele podia pegar a gente dentro do cânion. E eu não encontrava o caminho. Por quê? Aquelas taquarinhas, né, aquela vegetação trançadinha, fechou a trilha. E as pessoas, tentando encontrar aquela trilha, formaram outra. Se não tivessem tentado formar uma outra trilha, porque no Cerrado é fácil, né? Você pisa algumas vezes, você já abre uma trilha. Ela demora 10 anos para fechar, mas você já abre uma trilha. Então, eu cheguei ali e peguei a trilha errada, porque já estava fechado aqui com a vegetação, que a gente sempre cortava no facão, mas estava muito aberta a outra trilha. Então, fui por aqui. Cheguei aqui, olhei e falei, não é. Não é, não é. E aí a gente procura, estava com 16 pessoas, Jefferson e mais o Heitor, meu filho, a gente estava ali, todo mundo. E procuramos 3, 4 vezes o mesmo, nada, não encontrava o caminho. E aí, qual era o problema? Raio lá em cima, das árvores grandes. E cabeça d'água para fazer o retorno. Então, eu tinha que achar a trilha. Serenidade, Luzia, concentra, vai encontrar, respira, fiquem aqui. Nessa hora você tem que passar muita tranquilidade para quem você, porque você é liderança. Se você se desespera, você leva todo mundo ao pânico, né? Então ninguém ficou sabendo disso, vão ficar sabendo hoje. Você que estava nesse dia lá em Vila Bela, ó, lembra? Então, ela também lembra, ela não esqueceu. Muito serena, né? Fiquem aqui. Fiquem tranquilos, eu já vou encontrar a trilha. Tá, fechou, mas não vou encontrar. Voltei no ponto inicial, né? De novo, nada, mais 3 vezes. Aí eu cortei mato adentro, né? Muito concentrada. Nessas horas eu acho que eu sempre tenho o espírito da natureza mesmo. Porque deve ter sido, a né? mãe natureza. Então, como a gente já tinha a pegada de como é que era a trilha pelas árvores, né? Aí encontrei e estava completamente fechada, era impossível encontrar. Então, quem tentou abrir o caminho por aqui não ia encontrar mesmo, porque estava muito fechada. Aí, achei, vim para cá, todo mundo. E aí a gente fez normalmente a trilha, eu voltei na volta, a gente sempre vinha por outro caminho. Aí peguei meu filho, o facão, a gente voltou pelo mesmo caminho para poder ir lá no ponto de início e deixar uma referência para não perder da próxima, né? Esse foi um dos... Assim, legal demais. E eu quero pedir, eu pensei em 3, mas vou falar 5, então, para dar mais... Não tem como, às vezes, você fazer uma numeração também, um top, né? Mas vamos tentar fazer um top 5 aí do... Se for só em Chapada, pode ser também, só em Chapada, ou pelo estado aí todo. Queria os 5 melhores lugares que vocês acreditam que é o sucesso, ou nem sucesso, não quero mais saber de sucesso, não. Quero saber de vocês, você e o Jefferson. Saído muito pouco para fora de Chapada, né? A gente está centrado ali em Chapada. Então, Chapada, eu já tinha dito, cidade de Pedra e Vale do Rio Claro, por conta da especificidade dos paredões, né, de arenito, que é uma coisa única, assim, né, de uma energia incrível. As cavernas é sempre muito procurada. E as cachoeiras, Águas do Cerrado hoje e Paraíso é indiscutível, né? As cachoeiras do Paraíso, se chove, a gente ainda não pegou, com chuva forte, elas ficam inviáveis, né? Porque aumenta muito o fluxo. Mas, assim, rapidamente já desce a água, então a gente nunca teve problema de não ter que interromper a trilha por conta da...
E Águas do Cerrado é o ano inteiro, né? Mesmo quando diminui as chuvas, a água permanece com fluxo bom. Se chove, ela fica transparente do mesmo jeito, não suja. Então, é um local muito legal para banho de cachoeiras. Aí, Luzia, dos lugares que você era apaixonada. Top, Vila Bela. Não tem jeito, amo Olha de aí. paixão, Vila Bela. Tangará, né? Também com a aldeia. Eu não conheço ainda, eu conheço em Barra do Garça vários pontos, mas eu não conheço esse que abriu recentemente, que é da Fazenda Serra, alguma coisa, Serra. Uma cachoeira verde, né? Maravilhosa, Sim, umas espetacular. piscinonas enormes, eu vi essa daí. Essa a gente está no plano de conhecer como visitante, que a gente adora, né? Ter esse primeiro impacto de conhecer um atrativo novo, que já não vai estar tão novo, porque a gente gosta mesmo de lugares virgens, assim, que você chega, né? Ainda tem mata ciliar por todo lado, enfim. Mas é lindo, maravilhoso. Como chama? Barra. Top Aripuanã. Fica extremamente longe, né? Mas Aripuanã é um lugar espetacular. Sim, tem uma cachoeira gigante lá, né? É uma das, né? Tem várias cachoeiras, né? Então, E é difícil fazer uma seleção, se você for parar para muito pensar, difícil, né? porque assim, eu costumo dizer que aí você tem Nobres, né? A Cachoeira Serra Azul, que é espetacular. Cachoeira de Serra Azul, essa. Então, eu costumo dizer que assim, eu não categorizo por beleza, mas eu acho que todas são lindas com especificidades, né? Cada um tem a sua característica, o seu... Aquele famoso, cada lugar é um lugar. Cada um é cada um, cada caso é um caso. É bem nessa linha mesmo, assim, não dá para você dizer o que é mais bonito. Fantástico. Gente, estou curioso aqui, eu já quero conhecer Vila Bela, quero já conhecer Aripuanã, quero conhecer Poxoréu. Né? Poxoréu aí falou muito bem, tá todo mundo falando de Poxoréu, né? O Júlio Rezende também falou de Poxoréu. Então, para vocês aí que nos assistem, vamos procurar se integrar à natureza mais e mais, né, Vitão? Já sabem, né? Procurem amigos de trilha aí, se querem conhecer todos esses lugares, se informem nos próximos roteiros, né? Não conhecem nada. Você está aqui em Cuiabá há muitos anos ainda e não conhece também. É sua chance agora. Luzia, é sua chance agora. Eu quero, a gente já precisa se encaminhar já pro final do programa, e eu quero pedir para você, assim como eu peço para as outras pessoas, que você possa mandar os seus agradecimentos para as pessoas que foram importantes para você na sua caminhada. Porque essas pessoas são importantes para nós também, porque sem elas você não estaria aqui e a gente não estaria desfrutando da sua presença, né? Então eu quero que você mande esse alô para essa sua galera aí e tal. Fica à vontade, posso citar os nomes. Legal, mas antes disso eu gostaria de fazer uma recomendação. A gente não tem saído mais para esses locais, a gente citou por conta da história, mas eu sei que tem vários grupos que fazem isso. E a recomendação principal é muito cuidado, né? A natureza é sempre algo imprevisível. Então, não vá com quem não conhece, vá com quem já conhece o local, respeite a natureza, os limites, né, estabelecidos. A gente tem casos assim bem recentes aí de coisas negativas, né, que aconteceu por falta desse limite que a gente precisa estabelecer. Então, é muito comum as pessoas quererem se aventurar sem ter essa relação de respeito com a natureza, com o seu limite, com o limite da natureza. Então, não vá sozinho nunca, vá sempre com alguém que conhece e tenha esse cuidado com aquilo que está lá, que não pode ser estragado, e com a sua segurança, né? Que são os dois pilares mais importantes quando a gente vai para o contato com a natureza, é a preservação e a sua segurança, né? E agradecer, poxa vida, né? Eu contei essa história toda e não falei das 3 pessoas que subiram o Morro de Santo Antônio. É agora. Então. A que ficou no meio do caminho, que é a Ceres, ela tinha problema com altura mesmo, né? E foi uma opção dela, ela aproveitou aquilo ali para tentar fazer ali um espaço de superação. Ela foi no limite dela, foi super importante, mas ela ficou por conta disso. A Maria, né, era professora também, ela muito tempo acompanhando o grupo, depois ela teve um problema para caminhar e ela não conseguiu mais acompanhar
o grupo, né? Mas ela esteve muito tempo, mesmo quando profissionalizou, ela ainda acompanhava com a gente. Foram as pessoas mais diretas, mas tem tanta gente indiretamente. Esses dias, assim, só para resumir, eu no momento lá com a natureza, pensando nisso, quais são as pessoas, né, que me trouxeram estar aqui nesse momento e esse estado mesmo de gratidão com elas. E depois eu tive o insight de voltar e para o outro espaço ali, já fora daquele momento, e falar, poxa vida, eu tenho que agradecer também os perrengues. Com certeza. Não é? Porque, assim, Sim. se não fosse ali todo o desgaste com a educação, aquelas pessoas que me estressaram pra caramba, que hoje eu, né, ainda quero ter a oportunidade de agradecer, me desculpar e agradecer, mas que na época eu não compreendia, não é? Mas que elas indiretamente também me empurraram para o que a gente construiu depois disso e para essa... eu digo, estado de equilíbrio e cura que eu tenho hoje, né? Porque eu penso que naquele nível de estresse que eu vivia, eu não sei se ainda estaria aqui para conversar com vocês, porque realmente estava muito desgastada. Então, eu agradeço todo mundo ali que, peraí, dá um tempo aqui, você não vai mudar o mundo aqui pela educação, né? Vai lá, vamos lidar ali, vamos diminuir, reduzir o estresse das pessoas na natureza, porque é assim que eu me vejo depois, né? Com a contribuição também para mudar o mundo de uma forma mais leve. Antes era aquela coisa mais incisiva e aqui de uma maneira mais leve. Então, cada pessoa que vai lá e volta diferente, depois de um banho de um passeio, de um banho de cachoeira, eu acho que eu tenho uma contribuição. Com certeza. E mudou com certeza, né? E não, principalmente aqui para o nosso estado, né? Para nossa cidade aí, nas cidades próximas aí. E porque eu acredito que esse é o início, né? Igual nós falamos aí, também tem uma parte de conhecimento do turismo aqui nosso e vejo a dificuldade, né? E realmente vocês foram pessoas muito importantes para desenvolver e para nós termos hoje essa condição de conhecer alguns lugares que vocês abriram ali no facão ali, né? Até isso compartilhando para outras pessoas estarem conhecendo e porque é que a gente igual fala, né? A gente até é suspeito de falar, nós somos apaixonados, nós gostamos muito mesmo e é estilo amigos de trilha que a gente gosta mesmo, que a gente quer trilhar mesmo, quer... Caminhar, Você suar a camisa. reencontrou 2 amigos de trilhas aqui. Que bom, Pois é. que bom. E por último, agradecer meu bem, Jefferson, Isso que aí. na verdade eu acho que não teria No ao de forma vivo, hein, alguma... Jefferson? Ó, Jefferson. Esperando você, hein, acho que não Jefferson, teria aqui. ganhado essa dimensão sem ele. Não, tenho certeza absoluta que não teria ganhado essa dimensão sem ele. Então, ele teve um papel fundamental aí na formatação, no apoio emocional, que não é tudo flores, né? A gente passou por diversas situações difíceis, né? Até alcançar o que a gente tem hoje. Então, ele é a pessoa mais importante desse processo. Meus filhos deram muito apoio no começo, cada um seguiu o seu rumo agora, mas todos eles tiveram uma participação muito importante. É isso aí, galera. Abraço para vocês, viu? Vocês são muito importantes para nós também aqui, para Luzia e para a gente também. Luzia, esse nosso programa ele será lançado no dia 22 de dezembro. Já será o programa. O programa já quase de vésperas de Natal, independentemente das crenças das pessoas, é um final de ano. Final de ano sempre reflexivo. Qual que é a mensagem? O Vitor que sempre pede uma mensagem aí que você possa deixar para as pessoas, mas esse programa nosso também, além dessas mensagens que o Vitor sempre pede para os nossos entrevistados mandarem para as pessoas, eu quero pedir para você mandar esse recado, né? E quase vésperas de Natal, próximo ao final do ano, o que você diria para as pessoas que nos assistem aí, um recado do seu coração diretamente para o coraçãozinho delas? Que o clima de Natal, né, que muda, que a gente consegue perceber mais amor e paz e serenidade,
não fique só no Natal, né? A gente precisa dele para o ano todo. E que a gente, quando sentir que não tem esse clima, busque se equilibrar com a natureza, que a natureza seja uma ponte para reestruturação, reequilíbrio, conexão aí com o serzinho de cada um. É isso aí. Isso aí. Só já novamente, né, Rafa, como a gente sempre faz, já convidar você novamente. O Jefferson, aguardamos ele na próxima aí também, foi até um ao vivo e esperamos bem breve isso para ter essa comunicação aí com o público, né, e para a gente poder desenvolver mais e conseguir mais pessoas aí para tirar suas dúvidas e conhecer mais sobre as nossas belezas aí, que estamos no meio da fartura, né, Rafa? Sim, aqui. sim, muito, muito. A gente tem muita beleza aqui e a gente quer mostrar as belezas do mundo para quem a gente gosta, né? É isso aí. É isso aí. Galera, essa foi Luzia Bic, esse foi Jefferson de Lima, que não esteve aqui também. Esse foi o Amigos de Trilha no Oz Ideia, galera. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, procurarem também Amigos de Trilha Isso, passe os contatos todos nas redes sociais. Quais são os perfis de vocês? Amigos de Trilhas Ecoturismo no Facebook. Tem grupos, quem quiser conhecer toda essa história que a gente comentou, tem um grupo. E tem a página, né? No Facebook. E no Instagram pode também procurar por Amigos de Trilhas, que vocês vão encontrar, tem um solzinho amarelo, mas o @ é Guias Chapada dos Guimarães. Certo, isso aí nós vamos colocar na descrição do... Tem uma agenda de final de ano programado? Então, nós estamos trabalhando com pacotes mais exclusivos, né, com agendamento, mas a gente envia, pode ser encontrado no Instagram facilmente, todos os nossos roteiros de Chapada, mas qualquer contatozinho no WhatsApp a gente já envia um catálogo com tudo que a gente tem, com valores, as informações da trilha mais importantes. É isso aí, Luzia. Gratidão demais por você ter vindo, tá? Manda abraço para Jefferson aí, manda abraço para toda essa galera aí que essas milhares de pessoas que já passaram aí pelos Amigos de Trilha, por todas essas trilhas aí. Abraços para vocês. Vocês são pessoas que inspiram a gente, né, a ter uma vida melhor, a ter essa reconexão com a natureza. Nós somos da natureza. A gente se esquece disso toda hora. Nós somos seres naturais. Falta uma visão cósmica nossa. Eu falo cósmica porque a pessoa não faz ideia que ela está num corpo celeste girando pelo universo. Nós somos isso, gente. Nós estamos nessa nave. Né? Nessa nave. Não existe jogar lixo fora. A gente joga lixo dentro da nossa própria casa. Então, essa visão cosmológica, né, cósmica, essa visão ambiental, ela é imprescindível no nosso ser, no ser humano, para a gente encontrar a nossa felicidade. E ver uma pessoa dessa aqui dentro dos nossos estúdios aqui é uma satisfação muito grande, porque traz essa reconexão com o natural. Então, agradeço demais, agradeço toda a galera dos Amigos de Trilha, todas as pessoas que passaram, tá? Minha gratidão demais, tá bom? É isso. Obrigado você, né, e o Jefferson, e obrigado pelo tudo que você fez pelo turismo também, né? Muito grata pelo convite e por poder externar isso. Muito grata. É isso aí, galera. É nóis. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo. Feliz Natal pra vocês, galera. Tchau, tchau. Oz Ideia.